Vamos conversar um pouquinho sobre essas notícias com o Silvio Catiabava, sociólogo, diretor do Le Monde Diplomatique Brasil, sempre aqui com a gente às terças no Bom para Todos. Tudo bom, Silvio? Como você está? Tô bem, obrigado. E você, como vai? Tudo certo também, Silvio. Silvio, eu queria começar com o cenário internacional e depois discutir um pouquinho também sobre essas notícias aqui do nosso país. Um mês desse genocídio, né? Desse desenvolvimento de um conflito que se tornou um genocídio ali na faixa de Gaza, sem perspectivas. A gente viu essa declaração de Israel que a guerra deve continuar, deve ir longe. Ao mesmo tempo, a gente vê um posicionamento dos Estados Unidos mudando. Os Estados Unidos passa agora a pedir uma pausa humanitária a Israel, ao mesmo tempo que se reúne com a alta cúpula ali de Israel para fornecer e ajudar de todas as maneiras essa guerra, né? Então, fornecendo até submarino, tem porta-avião, tem submarino dos Estados Unidos ali. Então, há uma ajuda constante, mas a imagem tá feia, tá pegando mal para Joe Biden lá nos Estados Unidos, e por isso os Estados Unidos começam a pressionar também Israel por essa pausa humanitária. Como você vê o conflito neste momento, um mês de conflito? Thalita, eu vejo que o conflito vai continuar mesmo, quer dizer, há uma disposição do governo de Israel de ocupar a faixa de Gaza, de ocupar a Cisjordânia. Já existem, inclusive, manifestações anteriores do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, né, que mostrou mapas do Estado de Israel onde não constava, mostrou na ONU meses atrás, onde não constava sequer a faixa de Gaza e a Cisjordânia. Aparecia como um Estado único de Israel, né? E há informações de analistas, de jornalistas, que já levantam uma outra versão sobre esses acontecimentos, de que o Egito, o Serviço de Inteligência do Egito, teria avisado das mobilizações e dos riscos que Israel tinha de ter uma invasão da parte do Hamas. O Serviço de Inteligência de Israel também teria identificado, né? E segundo esses jornalistas, eles achavam que era bom que houvesse essa invasão para que eles pudessem reagir da maneira a mais violenta possível, né? O que se estima é que houve um cálculo errado da intensidade do ataque do Hamas, que não era previsto que fosse com toda essa força, né? O que a gente está vendo é que a guerra ela continua e não há perspectivas de negociação, porque há uma intransigência da parte desse governo de ultradireita de Israel, no sentido de acabar com a Palestina, quer dizer, de integrar esses territórios como parte do Estado de Israel, e não se sabe muito bem o que fazer com esses milhões de pessoas. São quase 4 milhões, se você somar Cisjordânia e faixa de Gaza, né, de palestinos. Eles vão para o Egito, eles vão ser expulsos para onde, né? E, nesse sentido, então, a guerra continua. As mobilizações no mundo inteiro em prol de um cessar-fogo, de abrir os corredores humanitários, são cada vez mais importantes, milhões de pessoas nas ruas. Isso está fazendo com que os Estados Unidos, não os Estados Unidos, o governo Biden, né, mude um pouco a sua postura, porque ele está preocupado com as eleições nos Estados Unidos e essas manifestações já estão mostrando, né, uma queda de popularidade do Biden, né? Então é um jogo complexo, é um jogo que envolve os países em volta de Israel, que estão também muito tensionados por esse conflito e pressionados pelas suas populações que vão às ruas pedindo uma reação, né? Os Estados Unidos encostaram lá uma força militar enorme, 2 porta-aviões que têm mais de 100 caças, isso tem um poderio extraordinário de destruição, alguma coisa como 20 mil mariners para poder eventualmente desembarcar se houver a adesão de outros países ao conflito. Isso contém um pouco o Irã, né? Mas esse jogo não tem fim e nós estamos assistindo mesmo um genocídio, né? E o que acontece? Por que os brasileiros não saem daí, né? Por que eles não entram ainda na lista
Ainda que o nosso ministro das Relações Exteriores, anteontem, tenha declarado, né, que até quarta-feira eles estariam fora, assegurado isso pelo ministro das Relações Exteriores de Israel. Eu vejo assim, a postura do Brasil, inclusive na presidência do Conselho de Segurança, né, buscando fazer uma mediação, buscando estabelecer uma negociação, impede o Brasil de tomar parte, de se aliar a alguma das partes. Ele tem que ficar mais neutro para poder fazer essa negociação. E o que ele não está aceitando, o governo brasileiro, é designar o Hamas como um grupo terrorista. Porque a ONU, as Nações Unidas, segundo os seus critérios, não classifica assim o Hamas, né? E isso está atrasando o governo de Israel na liberação dos 35 brasileiros que ainda estão lá dentro, na faixa de Gaza, que estão ali. É uma espécie de retaliação do governo de Israel que pressiona dessa forma o Brasil para que reconheça que o Hamas é um grupo terrorista, né? Quer dizer, então tem um jogo complexo de diplomacia num ambiente cada vez mais tenso, né? Onde a gente está assistindo que, embora já comecem a entrar caminhões de mantimentos, de remédios, de água para socorrer a população, é preciso fazer uma distinção entre o Hamas e o povo palestino. O Hamas é uma organização política, é um partido que tem um braço armado, que tem o seu exército, né? E os palestinos são o povo palestino, que morava lá na faixa de Gaza e continua morando, tá, né? Do que ainda sobrou da faixa de Gaza, está sendo muito destruída, né? Quer dizer, e na Cisjordânia. E já se vê que na Cisjordânia há uma pressão cada vez maior também dos militares e do governo de Israel para que os palestinos vão se retirando de lá, enfim. Por exemplo, 7, 8 mil trabalhadores palestinos que trabalhavam em Israel já não estão autorizados a trabalhar lá. Tem que ficar confinados na faixa de Gaza e na Cisjordânia. Então, você veja que a situação vai num crescendo de radicalização, né? E o que nós estamos assistindo é a penalização cada vez maior do povo palestino. Isso não pode continuar, mas os impasses diplomáticos estão levando à continuação disso e está morrendo muita gente por causa disso, o que é muito triste. Nós estamos sendo incapazes de parar com a guerra, nós, a humanidade, né, e de buscar uma saída negociada. Uma vez que a saída negociada não está sendo aceita por esse governo de Israel, a única possibilidade seria que o governo de Israel caísse, pois está havendo também uma oposição cada vez maior dentro de Israel a essa postura de guerra, a essa agressividade, a esse genocídio que está sendo praticado. Exato, as manifestações em Israel são grandes, contrárias a Netanyahu, querendo realmente que ele deixe o governo e que a guerra tome outros rumos. Eu citei aqui ontem, há uma preocupação, teve uma manifestação ali na porta da casa de Netanyahu, por conta dessas pessoas que continuam reféns, continuam prisioneiras de guerra ali na faixa de Gaza, e esses bombardeios que Israel faz ali no território não ajudam em nada, porque colocam em risco, inclusive, a vida dessas pessoas que estão ali, israelenses que estão ali na faixa de Gaza. Então, há protestos grandes contrários a Netanyahu e aos rumos dessa guerra ali em Israel. Eu queria chamar a atenção, inclusive, Silvio, para a capa da nova edição do Le Monde Diplomatique Brasil, que traz uma reflexão sobre a questão palestina, inclusive, né? Eu queria que você comentasse para a gente. A gente já está com a capa ali? Aí, está aí a capa, belíssima, inclusive. Ótimo. Olha, nós estamos fazendo uma cobertura, né, do conflito, estamos trazendo análises mais em profundidade, de vários ângulos, sobre a questão desse genocídio. Nós estamos reconhecendo que é um genocídio, estamos pedindo para parar o genocídio, né? E aí nós temos, inclusive, opiniões cada vez mais qualificadas. A gente está procurando fazer uma análise bem completa do conflito e das possibilidades de superação. Aqueles que tiverem interesse em comprar a edição impressa têm acesso a isso pelo nosso site, né, que é o diplomatique.org.br. Perfeito.
diplomatique.org.br, a capa dessa nova edição do Le Monde Diplomatique Brasil, Parar o Genocídio. É sobre isso que a gente está conversando aqui durante esse um mês, né? Preciso parar o que acontece ali na faixa de Gaza. São mais de 10 mil mortes, pelo menos não, mais de 3 mil crianças, 4 mil mulheres, entre mulheres e crianças, então é um número assim absurdo e as mortes continuam acontecendo diariamente. Essas imagens que a gente colocou no começo dos bombardeios que mostram ali noturnos, que mostram a cidade sob ruínas, né? Realmente aquele norte da faixa de Gaza está sob ruínas e o exército de Israel já avançou, inclusive sobre a cidade de Gaza, e pede para que a população deixe a cidade de Gaza, que fica ali a principal cidade da faixa de Gaza, inclusive, e pede que a população deixe essa cidade, esse território, nas próximas 4 horas, ou seja, vem muito mais bombardeio pela frente nessas próximas horas. E a gente segue acompanhando. Mais algum comentário? Olha, eu acho que é preciso ter muita atenção à intensidade com que Israel vai calibrar os seus ataques, porque se eles forem muito violentos, isso pode chamar o Hezbollah, pode chamar uma reação mais ampla, né, da parte do mundo muçulmano, que está vendo esse genocídio com muito sofrimento e com muita solidariedade, né? Aqui mesmo em São Paulo nós tivemos, no sábado, manifestações de rua em defesa da causa palestina, do Estado palestino e em defesa da população que está sofrendo esse ataque. O que acontece é que o Estado de Israel não está diferenciando quem é do Hamas e quem é palestino, né? O que nos leva a crer que a estratégia deles é mesmo de acabar com a Palestina e transformar esse território no Estado de Israel, sem que haja palestinos. E a questão é essa: e para onde vão os palestinos? É isso. Para onde vão os palestinos? Israel avança sobre a faixa de Gaza sem liberar os palestinos e quando eles saírem, para onde eles vão? Já não há mais faixa de Gaza, já não há mais território, não há mais cidade, não há mais casa para onde voltar.